Então, vejam bem, gente. O mesmo a, ora é artigo definido antes do substantivo para mostrar que tem o masculino e vira o. A pronome oblíquo também vira o, mas aparece antes ou depois do verbo. E na cabecinha, como é que todo mundo, a maioria fala errado? Ela e ele depois do verbo. E o a, preposição, que é o único que nunca vira o, e ele pode indicar também futuro. E agora nós vamos para o último a, pronome demonstrativo. Como que ele aparece? Antes de que e de. Não posso confundir, porque que e de não é substantivo. Que e de não é verbo. Que e de é pronome e preposição. E ele também vira a e o, as e os. Então, para que o a seja pronome demonstrativo, ele vai virar aquela. Para o o ser pronome demonstrativo, vai virar aquele e aquilo. Mas ele não aparece em qualquer lugar. Tem que ser a que, a de, o que, o de. Ok? Então, vamos ver. Repetindo, o a igual a o é pronome demonstrativo. O a substitui aquela, o substitui aquele ou aquilo e aparece antes de pronome relativo que ou da preposição de. Então, a que, aquela que, a de, aquela de, o que, aquele que ou aquilo que. E o de, aquele ou aquilo de. Pronto. Então, veja, esta é a que escolhi. Está antes do que e pode virar o. Esta é a que eu escolhi, isto é o que eu escolhi. Ou este é o que eu escolhi. Claro, para que esse a vire o, eu tenho que mexer no esta, que é feminino. Então, esta é aquela que eu escolhi. Então, a antes do que vira o, que vira aquela, chama-se pronome demonstrativo. Encontrei a que eu procurava. Não tem um feminino escrito, mas está subentendido. Encontrei aquela que eu procurava. Se eu passar para o, encontrei o que eu procurava. Posso dizer, encontrei aquele que eu procurava ou encontrei aquilo que eu procurava. Por quê? O a substitui aquela e o aquele ou aquilo. Entregue a de Pedro, tá? Antes da preposição de. Entregue aquela de Pedro. Entregue o de Pedro. Estou falando de um feminino ou de um masculino.